O vídeo tutorial de hoje não é um vídeo tutorial, é mais um dos nossos cursos gratuitos aqui do canal. E hoje eu vou ensinar o trio necessaire zíper em L no tamanho P, M e no tamanho G. Isso mesmo que você ouviu, num único curso a gente vai fazer 3 tamanhos diferentes deste modelo aqui de necessaire trapézio. Essa peça tem esse formato bem grandinho e generoso, cabe bastante coisa aqui dentro, e este zíper aqui em L proporciona uma abertura muito legal para essa peça. Você consegue visualizar todos os itens que tem aqui dentro e manipular os itens muito mais facilmente. Como se trata de um curso gratuito, eu vou passar algumas técnicas e detalhes que geralmente eu não passo nos tutoriais. Então vale a pena assistir esse vídeo até o final, porque várias dessas técnicas você vai conseguir aplicar aí em outras peças do seu ateliê. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhares, seja muito bem-vinda ao meu canal. E aí, vamos confeccionar esse trio de necessaire trapézio zíper em L? Então vamos lá! Para fazer esse trio de necessaire, nós utilizaremos esses 3 moldes aqui que estão em cima da mesa. Como sempre, vocês sabem que nos cursos gratuitos a compra dos moldes é opcional, porque eu passo todas as medidas para vocês desenharem o molde à mão, se vocês quiserem, assim como eu fiz. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo fazendo download de um molde prontinho para impressão, acesso imediato após a compra e ainda ajudar financeiramente a manter o canal no ar com tutoriais novos toda semana, eu coloquei no texto da descrição do vídeo aqui embaixo os links para compra dos moldes com preço simbólico. Você pode optar por adquirir os tamanhos separadamente, P, M e G, ou você pode comprar o pacotinho com os 3 tamanhos juntos. Eu vou passar as medidas aqui na tela para você desenhar o molde se você optar por não comprar os moldes feitos no computador, tá? A partir desse momento, se você for comprar o molde, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar dessas medidas para nada, tá bom? Se você quiser conferir se o tamanho da sua impressão, você que comprou o molde, está correto, é só você utilizar, olha só, esse quadradinho de verificação aqui que tem exatamente 3 por 3 centímetros. Os 3 moldes têm esse quadradinho, tá? Se você imprimir, medir aqui e tiver 3 por 3, pode cortar o seu material tranquilamente que o seu molde foi impresso do tamanho correto. Para você que vai desenhar os moldes, vamos lá para o tamanho P, que é esse molde que eu tenho aqui na mesa nesse momento. As medidas estão aí na tela para você. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe bem certinho, tá? Esse arredondado que eu fiz no canto esquerdo superior, eu fiz com um círculo de 6 centímetros de diâmetro, tá? Se você precisar pausar o vídeo para você anotar as medidas com mais calma, pode fazer isso agora. Para o tamanho M, as medidas são essas que estão aí no vídeo. O arredondado foi feito utilizando um círculo de 6,5 centímetros, um pouquinho maior do que o molde do tamanho P. Novamente, se você precisar, pause o vídeo. E para o tamanho G, eu utilizei estas medidas aqui. E o arredondado foi feito utilizando um círculo de 7 centímetros de diâmetro. Os arredondados dos 3 tamanhos não precisam ser milimetricamente iguais aos meus, tá? Você pode usar um tiquinho maior ou menor, não dá muita diferença na sua peça, mas as demais medidas precisam ser bem certinhas para a gente garantir o encaixe da peça. Lembrando novamente que se você optar por comprar os moldes prontos, você não precisa anotar nenhuma dessas medidas. Essas medidas são para quem vai desenhar o molde à mão e optou por não comprar os moldes. Para o plano de corte dessa peça, nós vamos cortar no exato formato do molde 2 vezes aqui no tecido principal. Uma coisa bem importante é que a gente precisa cortar esse molde espelhado. E o que eu quero dizer com isso? Notem, olha só, que aqui eu coloquei os meus cortes pé com pé e os cantos arredondados estão
pro mesmo lado, tá? Não pode acontecer isso daqui, você ter os dois direitos para cima e um canto arredondado está aqui e o outro aqui. Isso não pode acontecer, eles têm que estar do mesmo lado. Então, quando você for riscar o seu molde, você vai riscar dessa forma e depois você vai espelhar o seu molde, virar as costas dele para cima e riscar do outro lado, tá? Aqui eu tenho 2 vezes no tecido principal, meu tecido principal está estruturado com manta R1 e um detalhe bem importante é que eu cortei a minha manta menor um pouquinho do que o tecido principal. Eu vou mostrar como fazer esse passo a seguir, tá? Porque vocês me perguntam muito nos comentários como é que eu faço o matelassê. Olha só, tá matelaçada. Com a manta menor, se eu corto antes, se eu corto depois, como é que eu faço? Então, como esse vídeo é um curso gratuito, um vídeo um pouquinho mais detalhado do que os tutoriais que geralmente eu coloco aqui no canal, eu vou mostrar essa parte logo, logo. Então, continua assistindo para você ver todos os detalhes, tá bom? Essa estampa lindíssima que eu não posso deixar de citar é da minha parceira Ateliê As Beltranas, vou deixar código de desconto aí na tela para vocês. Tem desconto lá no site das Beltranas em qualquer estampa ou material que vocês colocarem no carrinho. Vou deixar o código aí na tela. Para fazer a estruturação com a manta menor, eu vou posicionar um pedaço de manta um pouco maior do que o meu molde em cima de uma base térmica. Vou colocar a cola da manta virada para cima e vou posicionar o meu corte de tecido principal em cima da manta. Vou proteger esse tecido com uma folha de sulfite, principalmente porque eu estou trabalhando com gabardine aqui nesse momento, e vou colar o meu tecido na manta utilizando o calor do ferro de passar roupas. Agora com a manta toda fixada no meu tecido, aí sim eu venho cortando a manta exatamente do tamanho do meu tecido principal. Eu faço assim porque eu acho mais fácil do que riscar a manta com o molde, porque a manta é fofa e a gente não consegue riscar e enxergar o risco depois. Então, eu faço dessa forma para me certificar que a manta está exatamente do mesmo tamanho do molde. Agora, com a manta toda do tamanho do meu molde, eu vou refilar a parte aonde vai o zíper, que é essa parte arredondada aqui. Eu vou refilar descolando bem devagarinho o meu tecido da manta aos pouquinhos, para eu ficar somente com a manta separada. E aí, com uma tesoura, eu venho refilando exatamente a margem de costura que eu vou precisar quando eu estiver utilizando o pé calcador de zíper. Nesse tutorial, a gente vai usar o pé calcador lateral de zíper e eu sei que a margem de costura do pé lateral de zíper é de 1 centímetro. Então, é exatamente 1 centímetro que eu vou tirar aqui da minha manta. Depois de tirar esse 1 centímetro da manta, vai ficar assim, olha só, essa margem menor de manta e o tecido maior. E aí eu vou fazer os mesmos passos novamente no resto da minha peça aqui na volta toda. Porém, esse refilamento não vai ser mais de 1 centímetro. Dessa vez eu vou tirar um pé de máquina, que é a margem de costura que a gente vai utilizar nesse curso gratuito. A gente sabe que um pé de máquina é 1/4 de polegada, ou seja, 0,65 centímetros. Então, eu tô tirando aqui bem no olho, tá? Dá um pouquinho mais de meio centímetro, um pouquinho menos de 1 centímetro. Se você se sentir desconfortável em fazer assim só no olho, vai medindo, mas eu acho que com a prática e com a experiência, você vai fazendo assim, desse jeitinho que eu tô fazendo. É só cortar um pouquinho mais de meio centímetro e tá tudo certo. Depois que eu refilei ali as laterais, as caixinhas de leite e o fundo da minha manta, agora eu vou virar esse tecido e vou ver todas as extremidades da minha manta R1 refiladas na margem de costura, tanto do pé de máquina, das costuras estruturais, quanto do pé calcador de zíper, aonde nós vamos costurar o zíper. E aí, nesse momento, depois que a gente tem a manta toda refilada, eu posso vir e riscar o meu matelassê no formato que eu preferir. Posso levar a minha peça na máquina de costura para passar o matelassê. E aí, vocês reparem que a minha costura começa bem no comecinho, na beiradinha do tecido e termina também na beiradinha do tecido, independentemente do tamanho da manta que eu tenho atrás
desse corte de tecido que eu estou matelaçando. E o resultado final é esse corte de tecido com o matelacê começando e terminando na beiradinha do meu corte. E atrás eu tenho a manta com a margem de costura que eu vou precisar para confeccionar essa peça. Continuando com o nosso plano de corte e seguindo a mesma lógica de espelhar o nosso molde, nós vamos cortar o forro exatamente do tamanho e formato do molde também. Olha só, os meus lados aqui arredondados estão para o mesmo lado. E eu também cortei 2 pedacinhos de tecido, um de tecido principal e um de forro, para fazer as ponteiras do zíper, tá? Você que adquiriu o molde, vai vir uma explicação aqui embaixo do tamanho do zíper que você vai utilizar e do tamanho destas ponteiras de tecido que você vai precisar para cada tamanho da nossa peça. Hoje nós vamos confeccionar a necessaire tamanho G. Aqui no vídeo eu estou usando o molde do tamanho maior. Então, para o tamanho G, a gente vai precisar, olha só, 2 vezes de 8 por 3 centímetros. Então, estes tecidinhos aqui tem 8 por 3 centímetros. Para você que não adquiriu o molde, as medidas desses tecidinhos vai ser a seguinte: para o tamanho P, você vai cortar 2 vezes de 6 por 3 centímetros. E para o tamanho M, você vai cortar 2 vezes de 7 por 3 centímetros. Anote estes valores aí também. Se você adquiriu o molde, não precisa se preocupar, já vai vir escrito aqui no cantinho. Ah, e lembrando que esse meu molde aqui não tem estruturação e nem manta, e esses pedacinhos de tecido aqui também não. Demais ferramentas e materiais, nós vamos utilizar um pedaço de zíper número 5 e o tamanho do zíper também vai depender do tamanho da necessaire que você está fazendo. Para a necessaire pequena, tamanho P, o seu zíper vai ser de 21 centímetros, para o tamanho M, 25 centímetros e para o tamanho G, que é essa que a gente vai fazer hoje, o zíper mede 28 centímetros. Novamente, se você adquirir os moldes, já vai vir tudo escrito aqui. Se você for desenhar os moldes, anote essa informação agora, tá bom? Também vamos precisar de um cursor para zíper número 5. E aqui eu tenho a minha etiqueta ou tag e nós vamos usar este pé calcador lateral para costurar o nosso zíper. Esse daqui é o pé calcador para a máquina industrial e o equivalente para a máquina doméstica é esse daqui. É só você jogar a sua agulha um pouquinho para o cantinho que você vai conseguir o mesmo efeito do pé calcador da industrial. Nós vamos começar a confecção da nossa necessaire, que faz parte do trio necessaire zíper em L, pelo zíper. A gente vai preparar esse zíper para começar a costurar ele. Você vai escolher um dos lados do seu zíper e vai abrir um pouquinho assim. E nós vamos fazer um acabamento borboleta nessa pontinha aqui do nosso zíper. Como que eu faço esse acabamento? Eu vou tentar colocar aqui bem pertinho da câmera, tá? Para vocês verem. Eu estou aqui com o direito do meu zíper virado para cima. Eu vou pegar essa ponta da cremalheira e vou trazer até aqui. Vou formar um triângulo aqui na pontinha, olha só, do meu zíper. E aí eu vou pegar aqui, ó, eu vou abraçar aqui os meus tecidos. Vou colocar minha unha bem rente à cremalheira e vou trazer para trás. Dessa forma, olha só como ele vai ficar. Deixa eu colocar aqui pertinho da câmera. E aí você vai segurando essa dobra, vai alfinetar esse tecido, com muito cuidado para não se furar, porque é bem difícil segurar tudo. E você vai alfinetar desse jeitinho aqui, olha só. E aí a gente vai levar lá na máquina de costura e vai passar uma costurinha de segurança bem aqui no cantinho da fita do zíper, só para segurar essa dobra no lugar. Eu vou repetir os mesmos passos aqui do outro lado. Tá aqui a costurinha de segurança, agora eu posso tirar os alfinetes. Eu costuro por cima dos alfinetes mesmo, tá, gente? Se você colocar um ponto bem largo, não tem problema não. E aí vai ficar essas pontinhas de borboleta aqui para fora, asinhas de borboleta no meu zíper. Nós vamos pegar a outra ponta do nosso zíper, nesse momento, vamos abrir e colocar o cursor. Pode puxar o cursor aqui até a ponta,
tá? Que agora com as nossas borboletinhas aqui, o cursor não sai mais, ele tá presinho. E nós vamos fazer o acabamento aqui nessa ponta reta com os tecidinhos. Eu vou posicionar o meu tecido de forro com direito para cima, vou colocar o meu zíper direito para cima também aqui, e vou colocar o meu outro tecido com direito para baixo, meu tecido principal, aqui em cima. Feito esse sanduíche, eu vou passar aqui uma costura com um pé de máquina de distância da borda, e depois eu vou virar esses tecidos ou puxar eles para cá, e opcional, se você quiser, eu gosto de fazer também uma costurinha de cada lado, porque fica mais fácil depois para manusear este zíper e costurar ele na peça. Tá aqui o nosso zíper finalizado e prontinho para ser encaixado na peça. Agora a gente vai pegar os nossos dois tecidos principais, vamos encontrar os cantinhos retos, tá? Não é o curvo, o cantinho reto. E a gente vai marcar exatamente 1 centímetro de distância da pontinha desse tecidinho reto. 1 centímetro de distância aqui e 1 centímetro de distância aqui. É aonde vai começar a costura do nosso zíper. Ela não vai começar na pontinha, tá? Ela vai começar nessa marcação de 1 centímetro que a gente fez. E aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir meu zíper, vou virar aqui o direito do meu zíper para fora, vou começar com essa peça aqui. Vou encaixar, olha só, a curvinha, deixa eu ver se tá focando, a curvinha da minha borboleta bem em cima da marcação de 1 centímetro que eu fiz, e vou vir trazendo o meu zíper até onde eu ver que chegou no início da minha curva, tá? E aí eu vou pegar vou pinçar esse início da minha curva aqui e já vou fazer um piquezinho. Eu sei, gente, uma coisa muito importante, pique no zíper pode estragar o zíper, tá bom? É por isso que a gente vai cauterizar esses piques da curva com isqueiro. Então, eu vou fazer aqui alguns piques, tá? Para eu poder fazer a minha curva ficar bem linda. Deixa eu dar aqui, ver se o tamanho já tá ok. Já tá ok. Aí, eu vou fechar, vou fazer na mesma posição aqui do outro lado também. Venho fazendo os piquezinhos aqui. E aí, eu vou vir com o isqueiro, deixa eu ficar um pouco longe da câmera aqui. E vou cauterizar estes piquezinhos aqui, tá? Porque, olha só, se eu vir aqui começar a puxar, ele vai começar a esgarçar, ó. Já começou, tá vendo aqui, ó? O azulzinho no meu dedo, ó, já começou a esgarçar. Então, eu vou vir com o isqueiro e vou cauterizar esses piques. Vou fazendo assim, ó. Tá vendo que eles vão ficando mais abertinhos, ó? Tô queimando o material, tá? E aí, agora, isso aqui tá cauterizado e não vai mais esgarçar, tá bom? Então, sempre que você for fazer piques no seu zíper, já que a gente tá aqui num curso gratuito, é importante falar esses detalhes. Sempre que você for fazer piques para fazer curva no seu zíper, faça esse passo da cauterização, tá bom? E agora, com esses piques cauterizados, aí sim, a gente vai levar esse zíper lá para a máquina, nós vamos passar uma costura de segurança. Ainda com pé calcador comum, vou encostar aqui na minha marquinha e venho fazendo uma costura de segurança, faço a curva e venho até aqui embaixo, tá? Até a minha caixinha de leite. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Venho com meu zíper até aqui na minha caixinha de leite. Vai sobrar um pedacinho desse tecido aqui, normal, vai sobrar mesmo, tá? Depois que a gente fizer essa primeira costura desse lado, a gente corta o que sobrou aqui para conseguir fazer a mesma costura aqui do outro lado, tá? Nós vamos posicionar aqui na marcação de 1 centímetro, venho fazendo a curva e vou terminar com o meu tecidinho aqui embaixo.
Costura de segurança finalizada, agora nós vamos começar a aplicar o forro nessa peça. Você vai trocar o pé calcador da sua máquina, vai colocar o pé calcador lateral de zíper e nós vamos clipar o forro aqui nessa peça. Você vai escolher um dos lados da sua peça. Eu vou começar por esse daqui, ó. E aí você vai fazer o seguinte, olha só, traz uma peça aqui por cima da outra. Posiciona cantinho reto com cantinho reto, cantinho curvo com cantinho curvo, direito com direito, tá? Direito para cima aqui, dessa peça que está na mesa, essa daqui você ignora por enquanto, e o seu forro com o direito para baixo, tá? Encaixou desse jeitinho aqui, a gente começa a clipar a nossa peça. Vou juntar aqui cantinho com cantinho do meu zíper, vou colocar o cursor vai vir bem rente à cremalheira, tá? Cursor não, desculpa, o clips. Vou colocar um outro clips aqui mais perto da curva. E aí, pra deitar a minha curva, pra ela ficar bem certinha esse zíper, eu venho clipando e encostando a ponta do clipe na cremalheira do meu zíper, tá? Venho forçando esse zíper a ficar com a cremalheira exatamente no local que eu quero que ela fique depois de costurada, olha só. Venho levando aqui a cremalheira do meu zíper para dentro da peça, tá? A hora que você clipar, você vai conseguir ver, olha só, aonde a cremalheira está. E é isso aqui que a gente precisa. E vou terminar de clipar aqui embaixo, ó. Vem trazendo os tecidos para cá. Cuidado com o cursor, se você estiver utilizando um cursor grande, tá? E aí eu trago o meu forro até a pontinha aqui de baixo. Depois que eu clipei a minha peça, vou virar a manta para cima. Nesse momento é importante para a gente não enrugar e nem repuxar o nosso forro. E ensino essa técnica no meu curso 90 técnicas do acabamento excelente. Se você costura zíper, sempre termina com um forro maior do que o tecido, sendo que você cortou os dois exatamente do mesmo tamanho, é porque você não conhece essa técnica aqui, tá? Então vira a manta para cima e vem passando o pé calcador rente à cremalheira do seu zíper. Você vai sentir ela aqui por cima do tecido. Olha só, a sua margem de costura vai calhar com o corte menor da sua manta. Lembra que a gente cortou a manta aqui na margem de 1 centímetro? Porque a gente ia usar o pé calcador de zíper? Então, a gente vai passar a costura aqui muito perto do corte que você fez na sua manta. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Eu já venho explicar como a gente vai costurar o outro lado. Costurinha feita na curva todinha. Vocês viram que num determinado momento eu parei a minha costura com a agulha abaixada, levantei o pé calcador, coloquei a mão por baixo e troquei o cursor de lugar. Eu passei o cursor do meu zíper para onde eu já tinha costurado, para eu conseguir passar a costura, porque senão eu ia bater a minha agulha no cursor. Então, gente, muito cuidado quando estiver costurando zíper, manusear o seu zíper, tá bom? E agora, nesse momento, a gente já vai aproveitar e refilar esse forro aqui que tá sobrando. Só o forro, tá? Porque aqui não precisa, não tem manta nessa parte aqui. A gente não quer cortar de novo a nossa fita do zíper, porque a gente já cauterizou, já tá bonitinha, não vai acontecer nenhum acidente com esse zíper depois da peça pronta. Eu vou vir aqui com a minha tesoura de picote e vou só cortar o excesso do forro. Eu vou deixar o meu zíper e o meu tecido principal bem quietinhos lá atrás, tá? Se você não tiver tesoura de picote, nesse momento você vem aqui e faz uns piques só no seu forro, tá? Pra diminuir a quantidade de tecido e o volume desse tecido quando a gente desvirar a peça. E falando em desvirar a peça, para costurar o outro lado, a gente vai ter que desvirar essa peça aqui. Então, a gente vem, traz os direitos para fora, já dá uma olhadinha, olha só como é que tá ficando o nosso zíper bem bonitinho, arredondado. Aqui o forro também, a gente já bate o olho e já dá uma olhadinha, ver como é que tá ficando. E aí, a gente vai repetir os mesmos passos para costurar o outro lado. A gente vai trazer essa parte aqui pro centro da peça. Só que nesse momento a costura vai ser do outro, vai iniciar do outro lado, né? Então você coloca aqui direito para baixo, direito para cima, canto arredondado com canto arredondado, canto reto com canto reto. A gente vai clipar esse forro no tecido principal novamente.
virar a manta para cima e passar a costura de novo aqui com o pé calcador de zíper, agora para fazer a segunda parte da necessaire. Já estamos aqui com o zíper todo costuradinho, já trouxe os direitos para fora e olha só, tudo bem certinho e costuradinho aqui na nossa peça. E agora a gente vai rebater esse zíper, porque a gente não quer o nosso forro enroscando no cursor do zíper toda vez que a gente abrir e fechar a peça. Então, eu vou rebater, olha só, toda a costura do zíper desse lado e desse lado também, com uma distância de meio pé de máquina aqui da dobrinha do tecido. A diferença é que a nossa costura de rebatido não vai começar aqui na pontinha, tá? A gente vai deixar esse espaço aqui sem costurar, sem rebater, e o rebatido vai começar exatamente aonde o nosso zíper entrou no tecido, tá? Então, faz um retrocesso aqui, bem pequenininho, um pontinho em cima do outro, e vem e faz todo o rebatido do zíper. Aqui embaixo, na caixinha de leite, você pode chegar com a costura até o final, fazer um retrocesso e cortar a linha. Mas é importante que essa parte aqui, a costura comece aonde o zíper entrou, tá? Porque senão depois a gente não consegue abrir para costurar essa parte aqui. E a mesma coisa aqui desse outro lado. Rebatido do zíper prontinho, olha só, o nosso forro também. Agora a gente tem certeza que esse cursor não vai ficar enroscando no forro quando a gente estiver abrindo e fechando a nossa necessaire. E agora a gente vai fechar as laterais da nossa necessaire. Vou tirar aqui esses clips que eu coloquei só para prender aqui o forro no lugar, na hora que eu tava rebatendo. E essa costura vai ser feita da seguinte forma: a gente vai deixar o zíper aberto. Eu vou vir aqui na lateral retinha, tá? Do meu tecido, vou abrir dessa forma aqui, por isso que a gente não costurou desde o início, pra gente conseguir abrir esses tecidos agora. Vou abrir a costura aqui atrás também, olha só, vou deixar abertinha desse jeito. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado e eu vou juntar, olha só. Deixa eu fazer assim, mostrar bem pertinho da câmera pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo segurar de uma forma aqui para mostrar bem certinho, ó. Abri a costura desse lado, tá? Abri a costura aqui desse lado também. Eu vou unir costurinha com costurinha, ó, bem alinhada. Vou juntar uma na outra e vou clipar. Desse jeitinho aqui, ó. Vamos fazer o possível pra gente não perder esse alinhamento. Clipei. Agora eu vou levar lá pra máquina de costura e vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu organizar os tecidos aqui. Vou começar minha costura aqui na caixinha de leite, tecido principal com tecido principal. Se você for colocar etiqueta, esse é o momento, tá? Minha etiqueta é bandeirinha, ó. Então, eu vou dobrar ela no meio e vou colocar bem aqui e vou clipar junto com esses tecidos. E aí, eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Quando eu chegar exatamente aqui no centro dessa costura, eu vou manter a minha agulha abaixada, levantar o pé calcador. Meu tecido vai estar assim, né? Vou vir costurando aqui, linha reta. Cheguei aqui, agulha abaixada, levanto o pé calcador, giro um pouquinho o meu tecido, só para eu alinhar o forro. E continuo costurando distância de um pé de máquina até aqui no final. Retrocesso aqui e aqui. Laterais costuradas, agora a gente vai costurar o fundo da necessaire. Eu vou vir aqui, tecido principal, vou alinhar bem certinho e vou passar aqui uma costura de ponta a ponta, um pé de máquina de margem de costura, retrocesso no começo e no final. Já no forro, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque a gente precisa deixar uma abertura para desvirar essa costura em luva que a gente tá fazendo. Então, eu vou começar aqui com retrocesso, vou vir até aqui, um pé de máquina de distância, retrocesso e corto a linha. Vou deixar uma abertura mais ou menos da largura da minha mão,
vou reiniciar a minha costura com retrocesso aqui e vou terminar aqui no cantinho. O penúltimo passo da confecção da nossa peça agora é fechar as caixinhas de leite da nossa peça. A primeira caixinha de leite que a gente vai fechar, as primeiras são essas duas aqui que estão juntinhas, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha só, vou pegar o meu tecido principal, vou pinçar aqui, ó, os cotovelos do meu corte de tecido, vou trazer eles pra fora, de modo que eu tenha agora, olha só, bem retinho aqui o meu tecido, e vocês vão perceber, ó, que ele vai encaixar bem certinho. Esse é o poder do molde com as medidas exatas, tá, gente? Vai calhar tudo bem certinho. Essa costura aqui do fundo da necessaire vai calhar também com a costura do zíper aqui, tá? Do rebatido do zíper. E a mesma coisa aqui com essa outra caixinha de leite do forro. Eu vou dobrar ela também, ó, desse jeitinho aqui. Ela vai casar milimetricamente nos cantinhos. E essa costura aberta do meu forro vai casar aqui com essa outra costura desse outro lado, ó. As duas vão estar exatamente no mesmo lugar, na mesma posição. Depois que eu organizar estas duas caixinhas de leite dobradinhas desse jeito, eu vou colocar um clips aqui no centro, vou virar a manta pra cima e vou passar uma costura aqui, fechando as duas ao mesmo tempo, tá? Retrocesso no começo e no final, margem de um pé de máquina. Depois que eu fechei essa caixinha de leite, eu vou fechar essas duas aqui que estão separadinhas, uma para cada lado, tá? Primeiro eu vou fechar essa daqui, vou dobrar novamente, olha só, o encaixe perfeito. Vou abrir aqui as costurinhas de um lado e do outro, pra gente não causar desalinho de volume, tá? Pra não ficar um volume só de um lado ou só do outro. Vou abrir as duas. Se você quiser, vem aqui, ó, e faz aquela conferida de costura com costura, para ficar tudo bem certinho na sua caixinha de leite, e vou clipar a caixinha de leite do tecido principal. Vou fazer a mesma coisa aqui com a caixinha de leite do forro, tá? Vou fazer aquele mesmo alinhamento, vou abrir as costuras aqui também e vou clipar. Depois que eu costurar a caixinha de leite do forro e a caixinha de leite do tecido principal, a gente vai fazer um último passo, que é garantir que esse forro não fique saindo de dentro da peça. Você já viu aquelas necessaires que você consegue puxar o forro todinho pro lado de fora da necessaire? É horrível, né? O forro tá sempre amassado, tá sempre embolado, tá sempre enrugado, nunca tá certinho dentro da necessaire. Com essa peça aqui isso não vai acontecer. Isso é outra técnica que eu ensino no meu curso 90 técnicas. Se alguém tiver curiosidade, o link tá aqui no primeiro comentário pinado, tá? Pro meu curso de técnicas de acabamento. Mas eu vou ensinar hoje aqui neste vídeo para vocês. Nós vamos pegar essas duas caixinhas de leite depois de costuradas, tá? E vamos alinhar uma com a outra desse jeitinho e passar uma costurinha aqui, juntando as duas. Esse passo, essa técnica deixa o forro da nossa necessaire todo encaixadinho, sem necessidade de viés pelo lado de dentro. Eu vou fazer esses passos agora lá na máquina. Com as caixinhas de leite costuradas, agora a gente vai desvirar a nossa peça. Com bastante cuidado, para não estragar a nossa costura, para não rasgar a costura. E um passo bem importante que eu gosto de mostrar, gente, é que assim, na hora de desvirar a peça, a gente não puxa a peça para fora, tá? A gente traz a peça para fora e é essa mão aqui que empurra, olha só, empurra os tecidos para dentro do buraco, por trás dele, tá? Então, você nunca puxa a sua peça pelo buraco, senão você vai arrebentar. Olha só, eu empurro os tecidos para dentro do furo que a gente tá usando para desvirar a peça. E aí, você desvira tudo muito mais fácil, tá? E aproveitando que a gente tá aqui com o forro para fora,
a gente vai fechar essa abertura aqui, tá? Eu gosto de fechar essa abertura de 3 formas diferentes, depende muito do acabamento que eu quero dar, tá? A primeira delas é com pontinho invisível à mão, você vem aqui, faz uns pontinhos. A segunda é com cola pano, se eu estiver utilizando tricoline no forro. E a terceira, que é a que eu vou fazer agora, é juntar esses tecidinhos aqui, organizar bem bonitinho e passar uma costurinha bem na beiradinha desses tecidos, e é isso que eu vou fazer lá na máquina. Forrinho fechado, e olha só, agora a gente tem uma peça que o forro não vem para fora, ele tá costurado, olha lá, ó, nos cantinhos das caixinhas de leite. Esse forro vai ficar sempre esticadinho e organizado dentro da sua nécessaire, porque ele está permanentemente costurado junto com as caixinhas de leite do tecido principal pelo lado avesso da peça. E tá aqui finalizada a nossa nécessaire do trio de nécessaire zíper em L. Essa daqui é o tamanho G, essa daqui o tamanho M e essa daqui o tamanho P. É desse tamanho que ela fica. Esse é o nosso trio de nécessaire que a gente fez hoje. Pode seguir o mesmo tutorial que eu usei para fazer o tamanho G, para fazer o tamanho M e o P. A execução é a mesma, a única coisa que muda é o molde. E se você curtiu fazer esse trio de nécessaire aqui, eu tenho mais vídeos aqui no canal onde eu ensino a fazer trio de nécessaires tamanho P, M e G. Eu tenho certeza que você vai encontrar um para chamar de seu e confeccionar aí no seu ateliê.